Fala, torcedor flamenguista! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vamos aí, pessoal, ver um trechozinho aí do troca de passe, né? Para começar aí. Começar o dia já focado aí, ligado em tudo, beleza? Debate massa aí. Vamos ver o que a bancada aí falou sobre esse empate aí, né? Diante do Ceará, do Mengão. Um jogo que foi um jogo amarrado, né? O Ceará sabia da força do Flamengo. Não foi tão aberto, né? O time muito bem treinado pelo Léo Condé. Mas o Flamengo acabou empatando aí, saiu na frente, permitiu o empate. Vamos ver agora, pessoal, que o William aí, galera aí do linha de passe, vai falar aí, né, sobre essa partida aí, beleza? Começaram a jogar bola longa nas nossas costas, tiveram alguns escanteios, alguns lances até onde a bola era nossa e por não apitar falta acabava em escanteio, então essas jogadas foram levando o nosso time para trás e tivemos dificuldade de sair, dificuldades, talvez ainda não sei, não vi, vou rever novamente depois, mas realmente baixamos o nosso nível de concentração, de intensidade no segundo tempo. O adversário também aumentou a dele e aí tivemos essa nossa dificuldade em construir. Sempre que toma um gol, existem quase sempre que uma equipe sofre gol, quase sempre. Existem falhas, né? Dificilmente é somente mérito do adversário. Então, é, se foi o Rossi, se foi o Léo, se foi outro jogador, não me interessa. Acontecem, os erros acontecem, às vezes acontecem durante durante outras jogadas que não acabam em gol. Os erros, eles existem no futebol. Isso não. Eu, como treinador, jamais apontaria o dedo e diria que foi falha desse ou foi falha do outro. Foi falha da equipe e quem perde somos nós. E para isso estou eu para treiná-los e que não volte a ocorrer esses erros, né, durante a semana. Muito bem, Felipe Luiz não individualizando alguns erros que aconteceram por parte do Flamengo no jogo de hoje, mas eu te pergunto, Pedro, claramente, o Flamengo, claro, prioriza o Campeonato Brasileiro, tem como principal meta aí, fica claro com relação a escalações, hoje não utilizou o Pedro porque estava suspenso, o Alaciano estava suspenso, enfim, colocou o que podia ali de melhor. Se a gente pensar em Emerson Royal e Alexandre, não é nenhum absurdo imaginar que os dois podem ser titulares do time, enfim, tinha um time forte em campo, certo? Aí eu te pergunto, prioridade no brasileiro, mas o futebol não está correspondendo a essa prioridade aí, hein? E muitas das vezes, quando o Flamengo não correspondeu na temporada, pelo elenco muito superior que tem, fosse na primeira fase da Libertadores, o início brasileiro, a gente sentava aqui, faltou um pouco de mobilização contra o Tátira, contra não sei quem. Não, hoje o Flamengo achou que por faltar a perna, já no primeiro tempo para mim, o Flamengo achou que poderia controlar um jogo ali. O Ceará tinha uma ideia de jogo muito clara para mim. Ele ia se defender e tentar esticar uma bola lá na frente de Pedro Raul, levantar uma bola. Perfeito. E a cada momento que o Flamengo acelerasse, ele ia se perder a bola, finalizar uma jogada, e o Ceará... então ele preferiu segurar essa bola no pé, para não atacar e não deixar a bola com o Ceará. E então o jogo, aquela vantagem mínima, foi ficando uma coisa meio, sabe, sem muito atrativo, uma coisa meio morosa, uma coisa ali, sabe, manhaca ali, podemos dizer. Isso. O cara que tá assistindo, a gente, cara, manhaca ali do Flamengo, com uma vitória simples, com essa bonita jogada, passo pro William Pereira, a movimentação do Plato, a Arrascaeta chegando mais uma vez para finalizar. A hora ele criava no primeiro tempo, a hora ele finalizava. O primeiro tempo que não foi ruim. Mas aí o Flamengo para nisso aí justamente para tirar o jogo do Ceará. E aí o Ceará no segundo tempo muda o jogo, porque quando o Felipe Luiz fala, tem começando ali o segundo tempo, não. Quem dita o que vai ser o segundo tempo são as mudanças de Ceará. Ceará muda. O Ceará para de ser um time que só estica, bota um cara para criar, e é o Lucas Mugni. Não é nenhum grande craque, um cara que não tem a menor saudade do Flamengo. Perde esse lance. Mas então o Ceará passa a ter um cara ali como o Lucas Mugni, passa a ter um cara como o Sobral para jogar e para pressionar, o Ceará empata o jogo. E a partir dali o jogo fica confortável como o Ceará queria. Ele se defendendo, o Flamengo sem muita inspiração, porque aí sim, aí falta perna de temporada, aí falta peça, porque tinha muita gente que estava fora, quem entra, tá começando... Falta perna, você falou? Falta perna para mim. Ele falou na coletiva perna, que não é questão física, não. Então tem algo, então faltou muito Felipe trabalho. Luiz falou na coletiva muita isso, gente que não entrando, entende que por é exemplo, físico. Saul não era onde poderia ser, tá começando, ainda tá se adaptando ao time que vai jogar, teve gente que começou a jogar hoje como Royal, como titular, teve que sair, então faltou um time que tivesse entrosado ali para jogar no final da partida. Faltou perna para mim, sim. Faltou um Flamengo que, quando resolveu querer, o Ceará estava muito bem montadinho. As peças já não eram mais a gente sempre ali para o jogo combinar. O Arrascaeta sai no intervalo, isso faz muita falta, o jogo passava muito por ele. Então hoje não foi um jogo que faltou mobilização. O Flamengo queria vencer. O Flamengo tentou vencer no primeiro tempo. O Flamengo não conseguiu acelerar para criar uma vantagem maior, e quando o Ceará muda o jogo, o Flamengo não consegue reagir. O Ceará precisou, para mim, que me chamou de atenção, de muito pouco. Precisou de um momento de pressão
precisa de um pouco de Então, mas bola. o Flamengo não conseguir reagir com o time que tem, o treinador... É Isso aí se complicado, deve a quê? o Arrascaeta sai, as Saiu. peças que estavam ali não estavam, o time que está em campo não é um time que está acostumado a jogar, uma base de sustentação que você tinha na linha de volante você já não tem mais, hora por lesão, hora por cara que foi operado com o pulgar, hora pelo De La Cruz que está sempre machucado. Uma outra base de sustentação do time saiu, você ainda não repôs essa peça. Então, quando você começar a girar, o Flamengo tem um elenco que vai ser o mais estrelado. Tem, mas está contratando. O Saúl a gente ainda não sabe que condição vai jogar. O Carrascal ainda não entrou. O Emerson não é para o meio, é para lateral. Sabe, o Samuel Lino, que já teve um pouco mais dificuldade hoje, ele deu até uma declaração interessante, porque não joga sempre assim, chamou muita atenção no primeiro jogo, hoje não chamou tanto. Então, essas oscilações numa equipe que mudou dentro do jogo, o Flamengo que termina o jogo, não é o Flamengo titular que você fala, por que esse time não conseguiu jogar contra o Ceará? Porque era um outro time. O Ceará mudou, tem um outro time do outro lado. Eu acho que o Flamengo sofreu com isso. E um Flamengo que, nos jogos do Campeonato Brasileiro, ele já vinha tendo dificuldade para criar. Era uma bola parada aqui, era uma bola parada acolá, era uma genialidade ali. Hoje teve um time que conseguiu se reinventar no jogo. E muito mérito do Ceará também, porque a gente não pode passar só pelo Flamengo para explicar esse jogo. Você conseguir, como o Ceará, com muito mais limitação, você conseguir mudanças. A gente está falando do Lucas Mugni. O Lucas Mugni não tem vaga no Flamengo tem uns 10 anos, ou 12, quando ele foi chutado de lá. Então, o Lucas Mugni ser um cara que entra por ali e consegue criar. O Sobral que entra. A gente já imaginou em algum momento que o Sobral fosse um cara de pegar um time um pouco mais forte. O Sobral que entra. O Flamengo que pressiona. Uma bola levantada. Falha. A gente tem que falar. Falha também explica o resultado. Claro, Rossi. A técnica individual vai explicar Pereira. o resultado. Então, isso dá para explicar o resultado porque o Flamengo no segundo tempo não conseguiu se recompor diante do Ceará. O Ceará dentro do jogo conseguiu se recompor, o Flamengo não. Então, mas por que não é só o caso do Ceará? Por que outras equipes estão conseguindo se recompor contra o Flamengo e o Flamengo não consegue se recompor contra ela? O Flamengo, mesmo de jogos que o Flamengo tem. nesse momento, quase sempre ele perdeu Exatamente. o impacto dele no ataque. Ele era um time que marcava muitos gols. E você tem um Flamengo com mais dificuldade. Hoje, com o Bruno Henrique, o Plata, o Samuel Lino. O Samuel Lino vai ser titular. A única coisa que pode impedir entre um jogo e outro é a condição física dele, mas ele é titular do Flamengo. Emerson Royal vai ser titular do Flamengo. E esses caras estavam jogando, estavam de férias. Como o Saúl estava de férias também. Entrou no segundo Eu tempo. vejo, assim, há um bom tempo eu vejo o Flamengo numa transformação enorme de um semestre para o outro. Embora para a gente a mesma temporada, mas a nossa temporada está muito condicionada à Europa. E no caso de vendas, né, saiu o Gerson, saiu o Wesley, e aí o Flamengo recebe vários jogadores. Não só para estas funções, posições, vem aí o Carrascal também, mas é uma equipe que, com os jogadores que estão chegando, vai alterar um pouquinho a forma de jogar. Alterar um pouquinho mesmo dentro dos padrões e do jogo proposto pelo Felipe Luiz, a execução pode mudar um pouquinho em função de característica. E ainda eu vejo um Flamengo, acho que o Flamengo ainda não chegou a 50% do que ele pode jogar. O problema é, né, nesta etapa do ano, o problema é que ele está numa fase decisiva, né, de Copa do Brasil, já não saiu bem no meio de semana. E ele tem agora o Atlético Mineiro fora de casa e uma derrota no Maracanã para se livrar dela. Difícil, ainda num gramado sintético. É difícil. A outra é Libertadores da América. Então, talvez sim, o Flamengo não vai abrir mão de Libertadores e é brasileiro e ali está vendo que a Copa do Brasil vai levar como for possível e já não está legal. Então vamos ver o que... Porque hoje ele não pensou na quarta-feira. Não, ele pensou no brasileiro. Na quarta-feira Também não ele pensou no brasileiro. Exato. Porque o Jorginho e o... É prioridade. Assim, a minha questão é, eu até acho que, de fato, o Flamengo não está jogando tudo que pode, está longe disso, concordo com o Calçade. Isso não é de hoje, isso vem de jogos recentes também, muitas vezes ganhando jogos com jogadas bem trabalhadas e bem treinadas na bola parada, né? Porque isso é mérito também. Né? É que, claro que do Flamengo você imagina mais, você espera mais. Então, ok, de maneira geral, tem essa questão que o Calçade está falando. Mas olhando para hoje, eu acho que a decepção que fica é porque, na minha opinião, não é que o primeiro tempo do Flamengo não foi ruim, como você falou. Eu acho que foi ruim. Eu achei que foi boa, bom primeiro tempo do Flamengo. E aí chama atenção a diferença do primeiro para o segundo tempo. Se foi um problema físico, se foi uma questão física, talvez o Felipe devesse ter mexido antes, mas ele mesmo disse que não foi uma questão física. Porque ele mexe... Ele entra o Saúl no começo do segundo tempo e de resto ele vai mexer faltando ali 14, 13 minutos. O Saúl já é uma questão física. Então, mas ele não está pronto mas na hora que fisicamente. sim, se a questão fosse, pô, meu time não vai aguentar tal, ele ia fazer 3, 4 mudanças
aos 15 minutos. E não ali aos 76. Né, do segurando. Então, ele, no fim das contas, acho que as atitudes dele, ao mudar tão tarde, de alguma maneira corroboram essa ideia de que, cara, o problema não é físico, não era isso. E aí tem um problema, porque ele mesmo falou. A gente não conseguiu manter a intensidade, não manteve a concentração, e aí é inaceitável, porque, de fato, você precisa manter a concentração num jogo de Campeonato Brasileiro que está 1-0. Se tiver 4-0, aí eu entendo um pouco aquilo que o Birner estava falando. Beleza, você não vai manter a mesma concentração, é normal, é um relaxamento natural. O jogo... Agora, foram 2 pontos importantíssimos que o Flamengo acabou deixando escapar, né? E para quem tinha feito o primeiro tempo que o Flamengo fez, não adianta dizer, eu até acho que o Rossi falhou. Para mim, tem a falha do Rossi ali, a maneira como ele sai do gol. Porém, você não pode argumentar apenas com um erro individual, sendo que 2 minutos antes o Ceará já tinha metido uma bola na trave. O Ceará, no momento que o Ceará faz o gol, pro final do jogo, o time do Flamengo ele já não tinha. Vamos lá. O Bruno, o Arrascaeta já tinha saído no intervalo, ele troca ainda o Jorginho Plata. Então, o que funciona nesse time já não estava. O Ceará já estava mais confortável em campo. E aí quem entrou não está entrando na rotação do time. Então, tem muita coisa para explicar. O Ceará, ele reagiu melhor. Não é só buscar explicação no Flamengo. O outro time reagiu bem. Aí o treinador olhou. Quando ele olhou, ele virou e falou: eu não consigo jogar assim como eu pensei no primeiro tempo. O Flamengo foi melhor. Já falou. Eu vou tentar mudar. Ele mudou. O Felipe, quando vai reagir, o Ceará já fez um gol. As peças que ele tem que tirar são as peças de mais qualidade. Quem entra não está acostumado ali a girar. Você troca muita coisa importante no time. Então, assim, talvez o Felipe tinha que ter mexido antes. Talvez a falha, o gol sofrido, poderia ter feito o segundo gol antes, poderia ter resolvido o jogo antes, não pesasse tanto a falha individual. Então, são outras explicações que não passam só pelo Flamengo. Tem outro time ali também jogando que hoje teve uma situação melhor no segundo tempo. Eu acho o Flamengo um time bem equilibrado. Concordo totalmente sobre a queda de rendimento no segundo tempo. Mas acho que isso vai acontecer mais vezes. E não vai ter uma explicação tão clara, porque é uma coisa, para mim, coletiva. Por que eu acho que o Flamengo tão equilibrado? O Flamengo tomou 7 gols no campeonato. Vou dar um exemplo. O Palmeiras jogou uma partida a menos, tomou o dobro. Como a ideia de jogo do Theo Abel, um pouco mais conservadora, sendo gentil, que a ideia do Felipe Luiz. Sim. Então a gente fica sempre esperando do Flamengo, e é normal que esperemos, um jogo ofensivo exuberante, ou no mínimo vistoso, muito forte, né? mais vistoso. Não ser exuberante, mas pode ser mais isso. E pode entregar isso. Eu acho que uma hora vai entregar. Os placares do Flamengo, Birner, vamos colocar da Copa do Mundo pra cá, todos no limite. Sim. 2-1, 1-0, 1-0, 1-0. Eu acho que uma hora vai entregar. Não todos os jogos, mas vai entregar mais vezes. Acho que Felipe monta esse time que é tão forte defensivamente. 7 gols em 17 jogos sofridos. Tão forte defensivamente, um sistema de marcação que, se mantido no segundo turno, dificilmente vai tirar o título da equipe, a não ser que o Cruzeiro faça um jogo exuberante. Se a gente for olhar os 3 principais investimentos do futebol brasileiro, Cruzeiro, Palmeiras e Botafogo, Palmeiras e Flamengo, os 3 estão abaixo do que podem render. Mas o Cruzeiro hoje não está entregando mais do que o Flamengo. Não, o Cruzeiro eu não coloquei nesse. Claro. Os times brasileiros sempre vão estar abaixo por causa do calendário e de um monte de coisas. Esse é o Então, problema, então eu acho natural. Crise atrás de crise o tempo Eu acho natural o que está acontecendo com o Flamengo. Eu sei que a torcida se incomoda. Eu acho que com o tempo o volume ofensivo vai crescer. Eu acho que esse sistema de marcação forte, ele parte de um jogo ofensivo, de marcação agressiva, na frente, de jogo propositivo, de ter a bola. E acho que hoje o segundo tempo foi ruim, o torcedor tem direito de ficar insatisfeito, mas eu não acho que tem problema nenhum no Flamengo, mesmo com a derrota no meio de semana. Ou com o jogo não tão bom no final de semana passado. E não fosse uma falha, teria vencido. Mesmo com a derrota no meio de semana. Ou com o jogo não tão bom no final de semana passado. E não fosse uma falha, teria vencido no mesmo enredo. O segundo tempo não foi bom, foi com um gol só, foi um placar mínimo. Eu também acho normal no mesmo enredo. O segundo tempo não foi bom, foi com um gol só, foi um placar mínimo. Eu também acho normal. É porque talvez a gente sempre, é o que o Jean fala, a gente sempre vai debater e o Flamengo não ganhou, né? Só tem que ganhar todos os jogos. Só não vai ganhar. Só isso é aceitável. É que a gente vive falando aqui. Bom trabalho em casa no segundo tempo. Perfeito, é que a gente vive falando aqui. De casa na semana o problema não é a pontualidade de um jogo. A gente vive falando aqui que é o melhor elenco da América do Sul. O Birner já falou, eu brinco com o Birner, mas ele falou que é o Bayern de Munique da América do Sul. Que tem mais investimento, que tem um excelente treinador com potencial para ser muito mais ainda do que ele já é. Está em começo, mas já está no Flamengo desde setembro.
A gente olha o Flamengo, as possibilidades de variação de jogo, as possibilidades que o Flamengo tem de ser um time muito mais agressivo em termos de ataque, muito mais ofensivo. A gente olha para esse Flamengo e, claro, a tendência é sempre olhar para um time assim. É como a gente olha na Europa, fala, por que o Real Madrid não ganhou? Por que o Manchester City o Bayern de não ganhou? Munique, Por o que Bayern o Bayern de Munique não ele vem de ganhou? uma Tem uma sensação ponta também. solta no Flamengo. Sim, e eu acho que não é uma questão pontual de... Vai acontecer um jogo, realmente você tropeça, ou você não importa, você pode perder. O Flamengo perdeu para o Santos, que hoje está brigando contra o rebaixamento. Então, assim, isso pode acontecer. A questão é que o Flamengo passa jogo, ele não está entregando aquilo que se imagina. É sempre muito ali na ponta e com dificuldade. A ponta solta é o centroavante. Perfeito. Ela não se resolve com o Pedro. São poucos gols, assim como é muito bom defensivamente, mas no ataque não está entregando. Você não tem hoje um jogador. Você não tem um jogador pelo centro. Do Gerson e a... Você não tem um cara pelo centro hoje que você fale, o jogo vai. Tudo que está sendo produzido aqui, ele vai chegar aqui nessa situação ali no funil, entre a marca do pênalti e o gol, e tem um cara para resolver. Não é assim o Bruno, outra característica, não é assim o Pedro. O Pedro não voltou bem e também não entrega aquilo sem a bola que Felipe Luiz deseja como ideal. O Bruno Henrique pode jogar ali, mas também não é o cara que te dá hoje a certeza de que o problema está resolvido. E é por isso que o Flamengo está tentando contratar ainda jogador para essa função. Se você olhar para o Flamengo hoje, e vai ser assim, você tem um lateral direito que está chegando e um ponta esquerda, vamos dizer assim, está chegando. Então, tuas beiradas precisam ser reconstruídas no entendimento e tal. A Arrascaeta fez o gol, mas tem jogado um nível abaixo do padrão Arrascaeta. Então, tem uma série de coisas... Exatamente. Você tem uma série de fatores aí e dos caras que chegaram, você não pode já põe para jogar. Então, assim, existe uma adaptação técnica, tática e física de quem chegou, uma reformulação que é óbvia e ela não é pequena. Ela não é pequena pela quantidade de jogadores que o Flamengo contratou só nesta janela. E se você olhar esse ano, tem aí uma mudança grande. E eu acho que ela ainda vai continuar, ela vai ser maior. Né? E, cara, o jogo de hoje faltou concentração, faltou... O Flamengo tá mais do que avisado que o foco é aqui. Ninguém entrou assim falando assim, o foco é na quarta. Gente, vocês estão todos em campo hoje, depois de terem jogado a quarta e alguns vão jogar na próxima, porque aqui é o foco. Então, né? E tomou um gol numa falha que, ali é falha dupla, tá? Primeiro que o posicionamento do Rossi é um posicionamento do atacante que vai bater aberto. Isso. Então ele tá certo. Sair. Só que quando você está no meio da pequena área, porque alguém vai bater aberto, você vai até o fim. Você não vai assim, opa, e volta. E a tua zaga falha, você está vendido. Um abraço. O Flamengo não mexeu. Miolo de zaga, que é Léo Ortiz e Léo Pereira. Não por acaso explica que estava falando. Teve a falha pontual sim na saída de bola. Ele acha que é desatenção do Léo, mas hoje é a situação do Rossi, mas o Flamengo é o time que menos sofre gol. E se mantendo isso, o Flamengo vai disparar talvez para um título, tomando 15 gols no campeonato, você muito provavelmente está mais perto de ser campeão. E aí você tem, Saúl chegou, o Royal chegou, o Cascal chegou, o Lino chegou, o Jorginho entrou no time agora no meio do ano. O Vinha voltou de lesão, não jogava há muito tempo, é quase uma contratação. Quase um novo. O Pulgar, o Pereira está fora um tempo, o De La Cruz você não sabe quando é que joga, o Gerson saiu, o Wesley saiu. Você mudou muita coisa. Então essa percepção do Bayern de Munique, ela vem muito do investimento das 2 últimas semanas, só que esse time ainda não entrou em campo. E talvez quando a gente senta para debater, a gente fica com isso muito fresco. O Flamengo não ganhou do Ceará, estamos falando que é o Bayern de Munique e não ganhou do Ceará. Fica uma coisa um pouco tumultuada. Vai demandar tempo, é o que o Jean fala. A gente nunca vai ter o cenário ideal desse grande elenco, esse grande time. E talvez você vai ter essa oscilação. Os 3 times que voltaram do Mundial, os 4, mas 3 deles estão jogando menos. O Fluminense perdeu áreas, Botafogo um pouco menos, e Flamengo menos do que jogaram no Mundial. O Palmeiras também não fez um bom Mundial, mas também não melhorou depois. E eu sou obrigado a acreditar que isso tudo não é uma grande coincidência. Eu acho que ter jogado o Mundial, enquanto os outros se preparavam, descansavam, tá cobrando um peso pelo menos agora. Talvez ao longo da temporada, com os times se recuperando, ou se desgastando mais os outros, e esse lidando com seus bons elencos, porque são times que têm bons elencos, com exceção do Fluminense. Os 3 têm elencos bem bons, eu acho que essa situação deve mudar um pouco. Sim. A gente está na reta final aqui do programa. Vamos dar uma passadinha nos gols do Cruzeiro. A vitória por 2-0 sobre o Botafogo. Pessoal, eu concordo aí, né? Com o Calçade, concordo com essa análise aí.
Flamengo, não só Flamengo, né, os times brasileiros, eu prefiro ser realista, cara. Eu acho que, claro que o Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, são times que vão brigar pelo título, isso é fato. Mas eu prefiro falar que os times menores, né? Você vê aí Mirassol, você vê aí o Ceará, né? Ali no meio de tabela, sétimo colocado, oitavo colocado, Mirassol em quinto. A gente vê o quão complexo é o Campeonato Brasileiro. Entendeu? Na Espanha, Barcelona, Real Madrid, ou Atlético de Madrid, que é bem difícil, é campeão. Real Madrid e Barcelona sempre está brigando pelo título. Na Inglaterra, Manchester City, Manchester United, né? E a vista também o Chelsea também, né? 4 times, Tottenham também. Então, deixa eu ver outro país. Espanha, Inglaterra, na Itália, Inter de Milão, Lazio, o Milan. Já no Brasil, não. No Brasil você tem Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia, Botafogo, São Paulo e até o Mirassol, que está ali entre os 10, e sendo que a distância é curta. No campeonato lá de fora, essa hora os times de linha, né, que é realmente o Real Madrid e o Barcelona, já está disparado na colocação. Então aqui não, aqui é diferente. Mano. Se o Real Madrid e o Barcelona jogar aqui, viesse jogar no Campeonato Brasileiro com essa dificuldade, talvez eles não seriam campeões, multicampeões, como eles são, né? Então, claro que o nível é diferente europeu, isso é fato. Estou falando da dificuldade do Campeonato Brasileiro. Cara, você pega aí, o Flamengo jogar fora de casa contra o Ceará, empatar. Para muitos aí, tem torcedor que tá bolado aí, é normal, cada um tem sua mentalidade. Eu prefiro entender mais que foi eu prefiro dar os méritos ao Ceará, que jogou bem, teve estratégia também, né? Como o Flamengo também teve, mas a estratégia do Flamengo hoje não foi assim validada. Fez 1-0, tentou fazer mais gol, mas não foi tão objetivo como eu falei no vídeo passado. Tem que ser mais objetivo em direção ao gol, tentar fazer gol de forma mais objetiva, mas não chega a preocupar, né? O Flamengo ainda é líder. Claro que o campeonato ainda tem muitas rodadas, vai acabar ainda no primeiro turno, né? Já acabou hoje, perdão. Agora é no segundo turno. O campeonato agora é outro campeonato, pessoal. Agora é outro campeonato. Você vê o Sport já parou de perder para todo mundo, está se ajeitando. Quem está embaixo vai subir. Quem está em cima também vai cair um pouco. Mas eu acho que o título não vai ser só entre Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, não. Acho que vai vir mais times aí e dar trabalho. Eu creio que mesmo o Botafogo tendo essa remontada aí, ainda pode dar trabalho, né? Pode dar um pouquinho de trabalho, mas esses 4 aí, 3, 4 mesmo. Esse ano tá mais equilibrado, assim, não tá tão equilibrado. Você vê que o time que ninguém acreditava, o Mirassol e o Ceará tá ali na parte de cima da tabela, e o Santos tá lá embaixo, né? São Paulo também está lá embaixo. Então é um campeonato muito equilibrado. Não dá para ganhar todos os jogos, não vai ganhar todos os jogos, vai perder para time que ninguém espera, vai ganhar jogos difíceis, né? Vai se classificar, mas vai ter jogo também fácil que vai perder. Esse é o Campeonato Brasileiro, na minha humilde opinião. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui abaixo nos comentários o que vocês acharem da análise aí e das opiniões aí do Calçade aí e da bancada, beleza? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta as suas opiniões mais uma vez aqui abaixo nos comentários, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.